noite, gente. Bem-vindos aqui ao nosso segundo encontro dos nossos fóruns do Instituto Sapiente. Hoje nosso tema vai ser a ICSI. Ontem, no último fórum a gente discutiu a FIV clássica ou convencional, discutimos os prós, os contras, né? E hoje a gente vai debater um pouquinho da nossa velha ICSI aí, visto que o pessoal tem trabalhado para praticar um pouquinho mais de FIV clássica e não dar preferência para a ICSI. Como vocês sabem, os fóruns foram criados para que seja um ambiente de debate de uma forma mais descontraída, né, para que a gente consiga discutir os nossos temas específicos da reprodução humana, mas sem tanto rigor. A gente abriu para que os nossos alunos e ex-alunos debatam o tema, para que eles já tenham o hábito de pesquisar e de criar opinião e de formar opinião. Hoje a Isabela vai conceituar o tema ICSI para a gente, falar onde se aplica. O Guilherme vai falar os prós. Isso, Guilherme? Os prós da ICSI? Isso, aham. Isso. A Viviane vai falar os contras e a Vanessa Prada vai fazer o julgamento final aí. E depois, quem quiser, fica aberta para a gente discutir e fazer as nossas considerações, tá? Só para lembrar, hoje o nosso tema é ICSI, a gente propôs alguns temas aí depois para os nossos próximos encontros e a gente debate no final. Lembrando que no nosso último fórum, o Guilherme trouxe o NIPT, que agora é uma análise genética do meio de cultivo, então vamos considerar aí o tema proposto, tá? Vamos iniciar nosso fórum para a gente poder sextar depois, né? Já de noitão aqui. Vamos colocar sempre as regras. Quem quiser falar, vamos deixar para o finalzinho. Lembrando, ou colocar a mão do lado do rosto, ou usar aquela carinha lá que levanta a mãozinha, né? No finalzinho. Se apresentem, falem nome completo, fala se é aluno ou é ex-aluno. E se quiser depois deixar aí algum contato para vocês fazerem network, aproveita o espaço para vocês trocarem contato, informação, tá? Eu achei bem bacana que hoje a gente vai ter aí nossas ex-alunas, elas já estão trabalhando e são contatos bem legais para vocês conversarem, trocar informação, tá bom? Boa noite, Isa, se apresenta e eu vou parar de compartilhar minha tela para que você consiga compartilhar a sua, tá bom? Tá ótimo. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela. Eu vou compartilhar também com vocês a minha apresentação aqui. Só um minutinho. Ela tá em tela inteira? Foi? Tá ok, Isa. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 29 anos, eu sou aluna do Sapiente agora, sou formada em Biologia desde 2013, fiz estágio no Hospital das Clínicas com pesquisa em reprodução assistida e fiz também, que na verdade agora eu estou fazendo de novo, voltei para o estágio. Tenho outros cursos, tenho um MBA de Ciências do Consumo, tenho um curso de Administração inacabado, enfim, mas meu grande interesse é reprodução humana, por isso que eu voltei para a área. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ICSI, se ela é realmente segura, prós, contras, e o meu papel e o que eu quero apresentar para vocês, na verdade, é uma introdução, para que todos consigamos entender melhor o que é a ICSI e de onde ela veio, como ela surgiu e o que ela faz. Beleza? Vamos lá. A ICSI, ela é, na verdade, uma sigla em inglês para Intracitoplasmic Sperm Injection, ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Esse é um método usado na fertilização in vitro
em que um único espermatozoide vai ser injetado dentro de um único óvulo. Esse método ele é feito a partir de um aparelho, que eu coloquei aqui uma foto, eu não sei se todos conhecem, que chama micromanipulador. O micromanipulador ele tem dois, como se fossem joystickers do lado, pelos quais você controla essas duas agulhas. Essa da esquerda é a que suga ou solta o ócito, no caso, o folículo, o ócito, no caso, e a outra é a que faz, de fato, a injeção do espermatozoide dentro desse folículo. E tudo isso é controlado de uma forma muito significativa. Eu, pelo menos, acho de uma forma bastante delicada. Mas, enfim, é incrível. Bom, como que isso acontece do começo até o fim? Primeiro, a mulher precisa ser estimulada hormonalmente, como para uma FIV normal. Ela tem que fazer a coleta desses folículos e eles são, a seguir, denudados. Pode ser por hialuronidase ou mecanicamente, e geralmente as duas formas são utilizadas. E eles são em seguida fertilizados, cada um por um único espermatozoide. Lembrando que na ICSI, os espermatozoides, antes de serem injetados, eles são avaliados em um aumento de 400 vezes. Isso permite que eles sejam melhor avaliados para que você tenha uma noção melhor de morfologia, aspectos mesmo, para você selecionar os melhores espermatozoides. Porque, como provavelmente o Guilherme vai falar depois, essa indicação de FIV é geralmente para homens com um número reduzido de espermatozoides. Bom, enfim, na transferência, quebra-se a cauda do espermatozoide para que seja mais fácil e você injeta esse espermatozoide dentro do óvulo, ok? Só para a gente ter uma noção histórica de quando veio a ICSI, o marco da reprodução humana foi o anúncio do nascimento do primeiro bebê de proveta, que foi na Inglaterra em 78. No Brasil, isso só aconteceu em 83. Em 84, o primeiro nascimento de bebê desenvolvido após um embrião ser criopreservado. Em 87, eles conseguiram congelar um óvulo. Não é um óvulo, a gente sabe, a nomenclatura certa não é essa, mas enfim, é um ócito. E, na verdade, um folículo. E em 91, enfim, veio o primeiro bebê por ICSI. Esse bebê, ele foi feito, né? Foi, enfim, por uma equipe do Giampiero, de Palermo. E aqui embaixo vocês podem ver a publicação. Inclusive, eu tenho ela original, para quem quiser, posso compartilhar com vocês. Isso é só para a gente ter uma noção de como que a história, né, a evolução da reprodução, ela, pelo menos ao meu ver, ela é muito rápida. De 78 para 91, a gente teve um grande salto, né? E esse salto, ele provê necessidades mais voltadas para o homem, que antes não era tão possível. Antes você precisava de mais espermatozoides. Com a ICSI, você possibilita a necessidade de menos espermatozoides. A próxima que eu queria apresentar para vocês é uma técnica relativamente nova, que é a Super ICSI. O que é essa Super ICSI? Ela também é conhecida como IMSI, ou ICSI de alta magnificação, e é um tratamento semelhante à ICSI convencional, mas ela tem a diferença de poder selecionar melhor os espermatozoides
porque o aumento, né, do tamanho desses espermatozoides para avaliação é de 6.300 vezes. Isso possibilita que a gente visualize vacúolos, que são estruturas deletérias, a gente já viu isso na aula da crise, inclusive online, e uma melhor avaliação morfológica dessa estrutura espermática, como cauda, cabeça, essa intermediária, e na ICSI convencional, apesar da gente conseguir fazer essa avaliação, muita coisa passa, porque são só 400 vezes. E, enfim, eu queria contar para vocês, minha primeira experiência com o micromanipulador, na verdade, foi de uma forma completamente diferente. E eu queria dividir isso com vocês. O micromanipulador, ele também pode ser usado para outros fins. Um deles é a microinjeção pronuclear. Como isso acontece? Você já tem um embriãozinho formado, na verdade não é um embrião, é uma célula fecundada, já com 2 pronúcleos, e você pode colocar ali pedacinhos de genes que vão ativar, inativar ou superexpressar outros genes. Por exemplo, para gerar animais transgênicos para fim de pesquisa. Essas fotinhas são autorais e a gente fazia isso, inclusive aqui na USP em Ribeirão, para gerar camundongos com problemas imunológicos, né, deficiência imunológica para testes, camundongo sensível à dor, enfim, são outras formas também da gente poder utilizar o micromanipulador. Eu acredito que, em geral, a ICSI é isso. Espero que quem nunca tenha tido contato um pouquinho e qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, Isa. Muito boa a sua apresentação, parabéns. Agora a gente vai passar a palavra para o Guilherme. O Guilherme ele vai mostrar para a gente, fazer uma apresentação dos prós da ICSI. Boa noite, Guilherme, se apresente. Isa, deixe de compartilhar a tela, por favor, para a gente passar a tela para o Guilherme. Apareceu? Tá certo? Apareceu. Então tá. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu sou formado em farmácia. Eu me formei no ano de 2018. Eu vou falar agora sobre aspectos positivos da ICSI. Vou ser bem breve aqui numa explicação que não é muito difícil, não. Não sou eu que estou riscando, não sei o que aconteceu. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Primeiramente, como a Isabela falou, principalmente ela é utilizado em caso masculino, ele sendo grave ou não, mas também pode ser utilizado em todos os casos de infertilidade, isso quando há gametas disponíveis, então não se atém apenas ao homem, então principalmente ao homem, porque desde distúrbios ejaculatórios também pode ser utilizada, pacientes com vasectomizados, pode ser feito biópsia ou punção do testículo e conseguir a obtenção dos espermatozoides. E geralmente também sêmen criopreservado, que como ele perde qualidade, é feita uma maior seleção, mais fácil, garantindo uma melhor fertilização. Então, outro ponto positivo é que o horário de junção desses gametas, a hora que é feita a junção desses gametas, é possível programar a checagem da sua fertilização no horário estipulado. Esse horário estipulado geralmente varia de protocolo de clínica para clínica, mas gira em torno de 18 horas, mais ou menos. Também a ICSI tem uma maior taxa de fertilização em relação à FIV clássica, então assim garantindo uma maior porcentagem de fertilização. É a única utilizada geralmente em pós-desvitrificação, porque quando o óvulo é vitrificado, a zona pelúcida dele fica mais rígida,
assim, dificultando a entrada do espermatozoide por meio do modo clássico. Então, para garantia da fertilização, ou uma maior chance de fertilização, no caso, é utilizada a ICSI também. Ocorre também a injeção de apenas um espermatozoide, coisa que no modo natural ou na FIV clássica pode ocorrer a injeção de apenas um, como ocorre naturalmente, mas também pode ocorrer dois. Agora, um fato curioso é que eu não sabia, quando eu estava pesquisando aqui para fazer isso, mas já tivemos 2 casos de crianças que nasceram semigêmeas, que foi o caso de fertilização com 2 espermatozoides em um único óvulo. Geralmente, isso é incompatível com a vida, mas a explicação que eles acham ainda, não se tem certeza, eles deram o nome de gêmeos semi-idênticos, que a explicação simples assim, eles são gêmeos idênticos por parte de mãe e não são gêmeos idênticos por parte de pai. Essa é a tradução, vamos dizer assim, do que eles acham que ocorreu. Não se tem a certeza ainda, mas a princípio é o que eles acham que ocorreu. Outro fator muito importante é a seleção do espermatozoide que vai ser injetado dentro do óvulo. A gente faz geralmente a separação por morfologia e por PIXE. A seleção por morfologia é achar o espermatozoide mais normal possível dentro de todos. Às vezes a amostra comprometida, a amostra pode ser até a amostra normal, mas como a Cris falou em aula, os 4% de morfologia correta, no caso, é quase impossível, a maioria dos casos não ocorre. Então, aí já fica um pouquinho melhor. Também tem a junção, pode ser feita juntamente com a PIXE, que é quando o espermatozoide se liga no ácido hialurônico, indicando o grau de maturidade desse espermatozoide. Então, consequentemente, uma menor fragmentação do DNA do mesmo. E também é utilizado, acho que esse é o último ponto, de vantagem, no caso, em pacientes sorodiscordantes. Porque quando você tem o parceiro infectado, para que não corra o risco de infecção no receptor, no caso, geralmente, quando o homem é infectado, é feita a lavagem desse sêmen. A lavagem desse sêmen varia do protocolo de lavagem para clínica, mas geralmente é feita uma separação morfológica, ou capacitação, e depois uma série de lavagens. Isso varia de clínica para clínica, mas geralmente é feita essa capacitação, é feita essa lavagem e depois é enviado para um laboratório para ver a taxa de detecção desse vírus, se ele ainda fica presente na amostra ou não. Porque o vírus, geralmente, na maioria dos casos, eles ficam na forma extracelular, ou seja, ele fica no plasma, ele não fica dentro do espermatozoide, por exemplo. Tem indícios do HCV, que é do vírus de hepatite B, no caso que ele fica em amostra de DNA, às vezes ele faz uma amarração no DNA, mas isso é em casos muito raros que ele consegue ficar na maneira intracelular. Então, muito obrigado. Esses foram os fatores positivos da ICSI. Obrigado, gente. Obrigada, Gui. Você pesquisou alguma coisa de análise genética para implantacional? Por que a gente dá preferência para ICSI também? Da análise, desculpa, não escutei. Para análise genética para implantacional no embriãozinho, por que a gente dá preferência para ICSI ao invés de FIV? Você leu alguma coisa? Não, essa parte não abordei. A parte de Geralmente a gente não. prefere ICSI ao invés de FIV, porque na FIV clássica, não sei se vocês já viram, os espermatozoides eles ficam aderidos na zona pelúcida. E isso pode prejudicar a análise genética do embriãozinho. Então, a gente prefere, quando a gente vai submeter os embriõezinhos a uma análise genética pré-implantacional, a gente também prefere a ICSI. Obrigada, Guilherme, perfeita aí a apresentação. Só orgulho vocês. E agora a gente tem a Viviane, que aí ela topou aí fazer a apresentação dos contras da ICSI. Vivi, se apresenta, por favor, fala que turma que você era da pós e a apresentação é sua.
Gente, vocês estão me ouvindo? Só um minutinho que eu tô com Sim. dificuldade aqui. Ai, desculpa, gente. Imagina. Ixi, agora travou. Demora para carregar um pouquinho, né? Ué. Ih, gente, tá difícil. Ah, agora sim. Todo mundo vendo? Bom, eu me chamo Viviane, com M de Maria mesmo, está certo. Eu sou biotecnologista de formação, sou ex-aluna do Sapiente, fui da turma do ano passado e não vou ficar com ciúme de vocês. Atualmente eu tenho aula com a Cris também, porque eu sou aluna de aperfeiçoamento do Hospital Pérola Barton, que ela também trabalha lá. Tenho aprendido bastante e por conta da pandemia eu não pude ter muita rotina laboratorial. Então, enfim, foi um pouco difícil para mim de eu encontrar esses aspectos negativos da ICSI, porque a ICSI ela é o padrão ouro, né, utilizado atualmente na reprodução assistida. E depois da apresentação do Guilherme, então fica mais difícil ainda. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi com relação ao custo, né? A gente logo quando pensa em ICSI, a gente lembra do equipamento que é utilizado, que é o micromanipulador, que a Isabela falou, e que é um equipamento muito caro, né? E além disso tem o conhecimento técnico, que você precisa de um profissional altamente capacitado para fazer essa técnica. Então tudo isso encarece bastante o serviço. Uma outra consequência que acaba sendo negativa da ICSI é com relação às taxas de múltiplas gestações. Isso ocorre pelo que a gente tinha conversado na semana passada, quem estava aqui, foi uma discussão de ICSI versus fertilização in vitro convencional. Então, o que ocorre é que na ICSI, você acaba, pela certeza que você tem que o espermatozoide adentrou o ócito, você pode ter uma taxa maior de fertilização, né? Então, isso também acaba aumentando a taxa de transferência. Existe uma espécie de tabela de acordo com a idade da paciente e o número de embriões que podem ser transferidos. E isso pode aumentar, sim, a incidência de gestação de gemelares, o que não é muito bom, porque esse tipo de gestação pode causar diabetes gestacional, pressão alta, baixo nível de líquido amniótico, cesariano, parto prematuro, que não é bom, e também malformações congênitas. Aprofundando um pouco mais sobre os riscos potenciais da ICSI, a ICSI ela foi originalmente pensada para casos de infertilidade com fator masculino grave, porque imagina, não dá para fazer FIV clássica com um fator masculino grave, né? O espermatozoide não vai conseguir adentrar. Então, com o passar do tempo, essa técnica foi sendo usada por questão de praticidade, né, e de certeza, né, da fertilização. E esse aumento, né, dessa técnica, ela traz grandes preocupações, porque a gente não sabe o que isso pode causar futuramente para as gerações futuras. Dentro desses riscos, a gente pode despontar a possibilidade de transmissão de anomalias genéticas. Bom, como isso poderia funcionar? O que ocorre é o seguinte, quando você faz a ICSI, geralmente você acaba escolhendo o espermatozoide pela morfologia. Como eu falei para vocês, eu tive essa experiência agora, né, de estar na área, trabalhando um pouquinho, então posso falar para vocês que a rotina do laboratório de fertilização é muito intensa. Então, a gente tenta analisar caso a caso individualmente, mas, por exemplo, uma PIXI, que serviria para a gente conseguir identificar uma fragmentação de DNA, conseguir
escolha melhor, ela só é feita para casos que a gente já tem uma noção de que isso pode acontecer. Então, geralmente, a ICSI é feita só pela escolha lá da morfologia do espermatozoide, e ele pode ter o DNA fragmentado, sim. Isso pode causar um dano, porque ele pode trazer um efeito pró-mutagênico. O embrião, ele tem a possibilidade de se reparar, mas pode ser que ele não consiga se reparar, e essa mutação, ela pode, né, vir se desenvolvendo, comprometendo o desenvolvimento embrionário, causando falha na fertilização, reduzindo a taxa de implantação, e até mesmo ela pode ser transferida para gerações futuras. Então, isso é uma coisa que deveria ser pensada, né? Um outro fator importante é a questão dos distúrbios de imprint genômico. A gente sabe que a micromanipulação de gameto em laboratório, ela acaba modificando bastante, ela envolve bastante epigenética, né? Que é como o ambiente influencia no DNA. Então, aqui eu trouxe uma foto para vocês, que infelizmente não ficou muito clara, mas é um exemplo de uma síndrome, que chama síndrome de Angelman, que o que ocorre é o seguinte: pode ser que um gene seja expresso por apenas um alelo, enquanto o outro ele fica metilado e fica inativo. Então, isso pode causar um problema, né? Como essa síndrome de Angelman. E esses erros de reprogramação epigenética, eles são muito... podem ser encontrados na ICSI, eles são muito preocupantes, porque eles ocorrem justamente na fase que a gente está tratando no laboratório, que é da embriogênese precoce. Então, está aí um dos riscos da ICSI. É uma outra síndrome bastante falada, que eu já vi em vários artigos científicos relacionando o ICSI a essa síndrome. É uma síndrome que eu tenho muita dificuldade de falar o nome, que é de Beck-Rieger-Wiedemann. Então, é isso. E a última coisa que eu tenho para falar com vocês é sobre o risco de anomalias congênitas. Então, já foi relatado um risco de 4,2% de malformações congênitas no ciclo de fertilização com ICSI, e já foram vistos defeitos de anormalidades em músculos esqueléticas, cardiovasculares e os genitais. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma foto de hipospadia, que a gente pode ver aqui na imagem do meio, mostra bem uma abertura da uretra na parte inferior do pênis. Então, a ICSI, ela pode causar um risco de malformação também. Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero ter enriquecido um pouco mais essa discussão. Obrigada, parabéns aí pela apresentação. Agora a gente vai ter a presença da Vanessa Prada, que também é ex-aluna sapiente. Ela vai fazer o julgamento final aí dos prós e contras e vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência, que agora também ela já é uma embriologista ativa na área. Boa noite, Van, se apresenta, fala que ano que você foi do SAP. Seja bem-vinda aqui ao nosso fórum. Oi, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Cris, muito obrigada. Então, eu fui da turma do Sapiente de 2017, eu sou bióloga de formação e atualmente eu trabalho numa clínica aqui em Florianópolis, na Fecundari. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo já? Sim. Tá, então vamos lá. Bom, acho que o pessoal já falou bastante, né, dos prós e dos contras. Eu vou dar a minha opinião sobre a ICSI. Então, bom, quanto à FIV clássica versus a ICSI, eu coloquei alguns pontos de cada um, né? Então, na FIV clássica, é uma técnica que ela tenta mimetizar o que acontece em vivo, né? Então, a gente vai deixar lá o óvulo sem a denudação, junto com as células do cúmulos, e vai deixar a quantidade de espermatozoide junto, deixar numa plaquinha e deixar acontecer como se fosse em vivo, mimetizando o que aconteceria em vivo. É uma técnica muito bem estabelecida, e só que ela depende da boa qualidade seminal. Já a ICSI é uma técnica que é mais invasiva,
mas apesar de ser mais invasiva, é uma técnica também bem estabelecida, né? Uma coisa é que é um pouco diferente, que ela é operador dependente, necessita de um profissional capacitado, treinado para fazer a ICSI. E as taxas de fertilização são um pouco superiores à FIV clássica. Essa taxa não é muito mais alta, mas tem uma diferença. A ICSI, com isso, então, nós conseguimos evitar algumas falhas de fertilização nos casos de qualidade ocitária de mulheres mais velhas, por exemplo. Bom, então, inicialmente a ICSI ela foi feita para casos de fatores masculinos, né? Então, fatores de oligospermia, de astenospermia, casos de pacientes vasectomizados, onde seria necessária a obtenção cirúrgica desses espermatozoides. Então, nesse caso, por exemplo, não seria possível fazer uma FIV clássica. Então, nós teríamos que ter essa obtenção cirúrgica através de uma PESA ou de uma TESA para ser realizada a ICSI. Bom, existem alguns outros coisas que podem ser agregadas à ICSI, né? Como já foi falado, da PICSI, da IMSI, da Super ICSI, e também a birefringência, que ainda está em estudo, que também avalia essa integridade do DNA. Então, é utilizado um feixe de luz para você avaliar essa integridade do DNA. Já na PICSI, como já foi explicado, é uma plaquinha com ácido hialurônico para avaliar essa fragmentação do DNA espermático também, onde o espermatozoide, que seria mais maduro, ele se ligaria a esse ácido hialurônico. E a Super ICSI, que é a alta magnificação, que é diferente da ICSI, né, que seriam 400 vezes, a gente pode ver nas fotinhas o tamanho do espermatozoide na ICSI, e na IMSI, que chega de 3.000 até 12.000 vezes. Então, nós conseguimos avaliar melhor a morfologia desses espermatozoides, avaliando a cauda, a cabeça, a peça, avaliando a presença de vacúolos na cabeça, então podendo fazer uma melhor seleção desses espermatozoides na hora da injeção. Outro fator que na ICSI nós conseguimos avaliar é a morfologia e a maturação ocitária. Então, existem alguns casos de oócito, por exemplo, uma zona pelúcida espessa, que a FIV clássica não seria muito boa, poderia ter uma baixa taxa de fertilização, devido à dificuldade desse espermatozoide chegar até o citoplasma, por conta da zona pelúcida espessa. Outro caso, por exemplo, seria com um corpúsculo polar gigante, né, o CP gigante, que é um oócito que talvez nós não injetaríamos, ele é descartado, porque ele pode ter uma maior taxa de aneuploidias embrionárias. Então, na ICSI, como é feita a denudação desses oócitos, nós conseguimos avaliar melhor essa morfologia, avaliar essa qualidade ocitária e a maturação ocitária. Outro caso que a ICSI se faz necessária é a criopreservação de oócitos. É uma técnica que vem aumentando muito, né, nos últimos anos, seja para preservação da fertilidade, no caso de mulheres jovens que querem postergar a maternidade, ou em casos de mulheres com mais idade, que elas vão fazer alguns ciclos de fertilização, só que em cada captação elas conseguem poucos óvulos, então elas vão fazendo como se fosse um banco, vão congelando até ter um número suficiente para ser realizada essa ICSI. Então é feita a denudação desses ócitos, então não é possível fazer a FIV clássica, né? E outro motivo seria o enrijecimento da zona pelúcida após o descongelamento. Então, esse é um caso obrigatório de se usar a ICSI. Outro caso também seria no caso de ovodoação, onde a mulher vai conseguir esses óvulos num banco de ócitos, e também será necessário fazer a ICSI, pois não vai ter as células do cúmulo para ser realizada a FIV clássica. Outro caso também que pode ser utilizado é quando a maturação in vitro desses ócitos. Então, às vezes, numa punção, quando nós denudamos, tem algum com vesícula germinativa, né, o VG imaturo ou um M1, que nós podemos fazer a maturação in vitro de um dia para o outro na incubadora, e após essa maturação in vitro ser realizada a ICSI no dia seguinte. Bom, acho que no resumo, aqui na nossa clínica nós não utilizamos a FIV clássica, a maioria dos casos
quer dizer, todos os casos nós utilizamos a ICSI. Eu acho que, apesar de ter que ter essa individualização, eu acho que os benefícios da ICSI são muito maiores do que os contras que nós teríamos quanto à ICSI, né? Eu acho que uma paciente de uma qualidade ocitária, às vezes, um pouco inferior, ou uma paciente que já vem com uma falha de fertilização pela FIV clássica, eu acho que ela vai ser mais beneficiada do que prejudicada ao invés de realizar a FIV clássica sendo feito a ICSI. E eu acho que é isso. Ô, Van, e você sabe me dizer se no histórico do centro que você trabalha, vocês adotaram 100% de ICSI por conta de conforto e segurança, de você ter um bebê, um embrião para transferir, ou então por conta da dinâmica da rotina, que é mais rápido, e você injetar e no outro dia só evolui o embrião, não ter que ficar denudando no outro dia, pelo fluxo de ciclos. Você sabe me dizer por que vocês adotaram 100% de ICSI? Então, na realidade, desde quando eu entrei, já sempre foi realizada a ICSI, né? Na Fernanda também, desde quando ela entrou, realizada a ICSI, talvez seja por conta disso mesmo, pelo volume de paciente, de não ter que, no dia seguinte, ter que denudar mesmo. E eu acho assim, que é uma técnica que ela veio mais para somar, né? Eu acho que os contras não compensam assim, para você fazer a FIV clássica, por exemplo. Os benefícios da ICSI, eles se equiparam aos benefícios da FIV clássica. Sim, porque eu acho que assim, independente da técnica que vai ser utilizada, o que a gente quer é o bebê saudável em casa, né? Então, acho que tem clínica que deve fazer a FIV clássica, que prefere que seja do método mais, tentar ao máximo de ser mais natural, né? Mimetizar o in vivo, mas eu acredito que, na minha opinião, a ICSI consegue ganhar da FIV clássica. A gente acaba focando realmente no bebezinho em casa, né? Sim, o ponto final da questão é o bebê saudável em casa, né? Independente da técnica utilizada. Van, obrigada pela sua participação, por ter topado aqui de participar do nosso fórum. Só orgulho ver vocês aí trabalhando já como embriologista e já ensinando a gente. Joana, você quer acrescentar alguma coisa? Microfone, Jo. Não estamos escutando. Melhorou para vocês? Sim. Então, um dos maiores problemas que, principalmente com o advento da epigenética, todos são os problemas epigenéticos que podem ser dados. E herança epigenética normalmente é transgeracional. Então, acho que é muito cedo ainda para a gente falar aí que se ela não segura nesse quesito da epigenética em si, porque como a Vivi mostrou, algumas síndromes já estão relacionadas e a gente pode ter noção de algumas outras com os netos da ICSI. Então, a gente ainda não sabe até que ponto a ICSI é realmente segura ou não. Eu penso muito nisso por conta das heranças transgeracionais e durante a embriogênese a gente tem uma reprogramação de todo o material genético. Então, você tem um silenciamento, que é demetilação global, várias coisas que ocorrem. Então, talvez nos gametas dos filhos da ICSI possa ter alguma coisa alterada. Então, a gente só vai ver em gerações futuras. Realmente, para os casais que nos procuram, a ICSI é segura? Por enquanto, a gente acha que sim. Mas acho que muita coisa a gente ainda não sabe, né? Então, acho que está muito no começo, a reprodução humana não para de evoluir. Futuramente, a gente também vai discutir os aspectos da inteligência artificial, que o time-lapse vai abrir ainda um universo enorme para a gente, com a Big Data surgindo. Então, acho que está tudo muito no começo. Aí que você é segura, até certo ponto até a gente sabe mas futuramente a gente ainda não sabe, né? A gente não sabe se daqui a 30 anos, quando a gente estiver discutindo,
se a opinião vai ser a mesma de todo mundo, né? Então, eu meio que fico em cima do muro, né? A gente não sabe, eu não posso falar que ela é segura para gerações de agora sim, mas para gerações futuras dos bebês feitos por ICSI, a gente já não sabe, né? Que FIV, acho que já tem os netos da FIV, né? Da ICSI a gente ainda não tem, porque foi em 90 e pouco, né? Eles são jovenzinhos ainda. É verdade. Bom, eu fiz umas consideraçõezinhas aqui. Então, mas parabéns a todos, orgulho master de vocês. A gente fica muito, muito feliz de tê-los todos aqui. As apresentações foram ótimas, as colocações também, e orgulhosa de todos vocês, gente. Parabéns. Bom, visto que vocês trouxeram o ponto de vista de vocês, eu trouxe, só para a gente fechar aqui nossa discussão sobre FIV ou ICSI, eu trouxe aqui os dados do último report aqui da Rede Lara, que foi de 2016, e eles são uma das poucas ainda sociedades que separam FIV de ICSI, né? Isso aqui é só para trazer alguma coisa embasada para vocês, que eu disse no primeiro fórum, que a FIV me parecia que ela tinha uma tendência a ser um pouquinho superior na taxa de aborto, na taxa de bebezinho em casa. Então, nesse último impresso aqui, ele reporta o número de óvulos captados, né, a taxa de gravidez clínica por óvulo captado e a taxa de gravidez também por óvulo captado, tanto na ICSI quanto na FIV. Então, a taxa de gravidez e a taxa de bebezinho em casa. A ICSI aqui, ela teve 27,4%, e a FIV teve 28,3%, sem significância aqui estatística. No bebezinho em casa, a ICSI foi 20,3% e a FIV foi 21,9%, apesar de ser bem próximo em porcentagem, ele deu deu aí um significado estatístico por conta do número de FIV praticado e por conta dos ossos captados aí. Então, realmente a gente vê que essas literaturas têm trazido esse alerta para a gente. Olha, se não for fator masculino, vamos voltar a fazer FIV, né? E é o que eu falo, assim, tudo é muito lindo na teoria, mas a gente sabe que quando a gente está lá no laboratório e a gente estuda o caso clínico da paciente, realmente você tem que ter culhão para fazer FIV clássica. E admiro muito, reforço que eu conheço embriologista que faz FIV clássica, viu que não é fator masculino, paciente jovem, mais de 5 ossos captados, o embriologista faz FIV clássica sem medo de ser feliz mesmo. Aqui foi um pouquinho do que eu escrevi numa conclusão de FIV versus ICSI no último tratado da SBRH de 2018, e aí eu trouxe esse dado, assim, eu não me lembro quem que trouxe o dado que 4,2% aí dos ócitos, acho que foi Viviane, né? Podem ter aí algum problema aí congênito, enfim, isso é fato. Que nem eu disse, agora que a gente está tendo os filhos da ICSI, a sociedade científica tem tido uma preocupação, olha, agora será que os filhos dos filhos da ICSI vão ser estéreis, vão ter problemas, anormalidades congênitas, imprints genéticos, problemas de distúrbios psicológicos, psiquiátricos, câncer, enfim, se vocês fuçarem lá no Google Acadêmico ou qualquer outro local de pesquisa de artigo científico, no PubMed, vocês vão achar bastante publicação falando, levantando essa preocupação aí de problemas relacionados à ICSI. Eu, Cristina, eu cheguei pesquisando bastante tudo, vasculhando bastante publicação, eu achei que de todos esses problemas, eles não atingem um resultado estatístico significante em relação aos bebês nascidos por vias normais. Então, eu achei uma taxa de 1,7% a 4% de todos esses problemas. Eu, Cristina, acredito que a gente está aplicando o ICSI para pais que não teriam bebês por vias normais, e a genética está aí, é hereditariedade. Então, a gente está trazendo prólises hereditárias de pais que naturalmente são inférteis.
Então, acho que precisa muito ainda para a gente provar que a ICSI tem problemas, que vai ter aí consequências ruins epigenéticas, né, em 3 gerações para frente aí. Mas hoje a gente já tem mais de 8 milhões de bebês nascidos por FIV. Eu acho que a gente tem um número bom aí para dizer que a FIV é segura, que a FIV é confortável. E se você quer fazer 100% de ICSI na sua clínica, não tem problema, né? Eu sou daquelas que você quer fazer um parto cesárea, faça. Meus 2 filhos foram cesárea, porque eu só de pensar que ia ter parto normal, eu já morria de medo. Na hora que você olha para baixo, se não vê seu pé, você fala, ai, gente, parto normal que se dane, eu quero cesárea. Então, eu acho que aí que se a FIV é mais ou menos nesse sentido, você tem que ver o que serve para suas pacientes, o que serve para sua clínica. Tem clínica que faz muitos ciclos por dia, vai ficar fazendo FIV, denuda, não sei o quê. Que, por um lado, às vezes também pode ser mais rápido, porque você só insemina, incuba, e depois você vai olhando outro dia. Mas, enfim, você tem que encaixar isso na sua rotina no dia a dia. Não tem certo, não tem errado, né? O último relatório do Cisembro, eles trouxeram que a gente fez 43 mil ciclos no Brasil. Se de 70% a 80% disso for ICSI, quantos foram ICSI e quantos foram bem, né? Então, em média, 8 óvulos por mulher, com uma taxa de fertilização de 76%, tá ótimo. Aí eu escrevi aqui, aí ficou ciclos. Enfim, é o que a gente discutiu no outro, a gente tem que individualizar e tem que ver o que serve para o seu centro e o que serve para você entregar o bebezinho aí para o paciente, né? Eu vi que a doutora Fernanda hoje aqui está brilhantando aqui no nosso fórum. Quer falar alguma coisa, doutora? Boa noite. Abri meu microfone, podia? Sim, por favor, se apresente aí aos alunos, ex-alunos e participantes. Eu também sou ex-aluna, gente. Verdade! Então, ex-aluna, fala o ano. Sou aluna da turma de 2007. Foi um dia desses, praticamente, que eu passei no Sapiente. E depois eu trabalhei dentro do Fertility 10 anos e hoje sou médica parceira, levo minhas pacientes lá. E quando acabar tudo isso, a gente deve se encontrar lá pelo Sapiente também. Bom, lá no Fertility a gente também faz ICSI. E eu acredito que pelo que você comentou, Cris, da rotina do laboratório, o número de casos é inviável ficar fazendo FIV clássica. Outra coisa é a questão do tratamento ainda aqui no Brasil, é um tratamento muito custoso, é custoso financeiramente, emocionalmente e fisicamente para o paciente. Então, você correr o risco de não ter uma fecundação, de fato, a gente não consegue bancar esse risco ainda, pelo menos nas clínicas particulares, né? Então, eu acho que nas clínicas particulares no Brasil, se não 100%, acredito que mais de 90% deve ser ICSI mesmo na nossa rotina. Eu queria aproveitar vocês do laboratório para me ensinarem uma coisa também, a respeito, não tem a ver com essa contradição FIV e ICSI, mas dá para você me explicar como que funciona o PICSI e por que não é feito de rotina ainda? Bom, o PICSI, doutora, ele veio primeiro para selecionar os espermatozoides fisiologicamente competentes. Eu, pela minha experiência, eu aboliria IMSI da face da Terra, que para gente embriologista é um pesadelo, apesar de você conseguir analisar espermatozoide em 1000 vezes, um monte de vezes, só que se por microscopia é 4%, imagine 1000 vezes. Não existe espermatozoide normal. Então, eu já fiquei 2 horas procurando espermatozoide normal. E que o benefício final não é muito evidente, assim. E a PICSI, ela veio para fragmentação de DNA, para fator masculino grave. Uma plaquinha custa em torno de R$100, cento e poucos reais. Mas também requer tempo, porque você demora só para preparar a placa umas 2 horas.
Então, a gente tem timing para fazer a ICSI, né? Porque a gente depende do horário do trigger da paciente, de como essa corte veio, a maturidade, da sincronicidade dessa corte. Então, tudo precisa ser muito rápido. E a mesma coisa da ICSI na rotina. Para a gente aplicar a PICSI, o custo-benefício final é o mesmo que você postar na ICSI por morfologia. Então, a PICS a gente faz, sei lá, para caso de aborto de repetição, que a gente sabe que tem fator masculino agregado, porque é realmente uma técnica que a gente precisa parar e se dedicar, mas que funciona muito bem. Eu gosto muito, porque os espermatozoides fisiologicamente competentes, eles vão grudar ali no ácido hialurônico, e aí a gente já sabe que eles estão fisiologicamente competentes, capacitados. É só você puxar ali pela caudinha e fazer a ICSI. A gente até aproveita a mesma placa para injetar, mas é o timing mesmo, porque a gente demora pelo menos 2 horas para preparar essa placa. Uma questão de logística, né? Da rotina. Uma questão de logística na rotina. Mas a forma como ele é selecionado, então não é pela visualização, é óbvio que você vai usar a visualização da morfologia também, mas você acrescentar essa técnica ao PICSI, você não vai usar nesse procedimento a visualização da morfologia, você vai selecionar aquele que grudou ali onde está. Isso. Mas inevitavelmente aqueles que grudaram, eles são ovais. Os melhores. São os melhores. É uma técnica eu gosto muito, assim, é bem bacana. Funciona bastante. Os embriões ficam bem bonitos. Separar para esses casos, então, de abortamento ou de, sei lá, que teve fertilização ruim num caso anterior, ou que você sabe... Isso, necrospermia, que tem boa quantidade de espermatozoides imóveis para selecionar, é bem bacana. Valeu, Cris. Fizeram pergunta... o Guilherme. Pode falar, Gui. Eu tenho uma observação que eu acho, no meu ponto de vista, e tenho uma pergunta também. Foi abordado como ponto negativo o conhecimento técnico do embriologista. Eu não acho que a parte de conhecimento seja um ponto negativo, porque se ele vai fazer a FIV, vamos dizer assim, ele teoricamente ele teria que estar capacitado a mesma coisa para fazer a ICSI, certo? Esse é o meu ponto de vista. É que assim, eu sou aquela embriologista raiz que eu fui treinada com o cronômetro do lado, assim, tipo, na hora que você tirar o embrião da incubadora, ele falava, tempo! Tá! E aí a gente tinha no máximo 2 minutos para fazer a ICSI e guardar de volta na incubadora, por ósseo, mais ou menos. Era no time máximo. Hoje isso é um tempão, assim. Mas e assim, antigamente dava 3PN, dava fragmentação, e as pessoas davam um tapinha nessas costas e falavam assim, não se preocupa, não foi você, é a qualidade ossitária ou é a qualidade espermática. E hoje não, a gente já veio trazer algumas publicações dizendo que é culpa nossa sim. Onde você injetou, se você desarranjou o fuso meiótico, se você demorou e aquele meio de cultivo esfriou. Então, da competência, assim, eu acho que é operador dependente dos dois lados. Porque para você fazer FIV clássica, você tem que conseguir jogar espermatozoide em cima e embaixo e ao lado e fazer a tal da mexidinha da bruxa ali em volta dos ossos, sem que você arranque o osso de dentro do meio do cultivo. E aí que se você tem que ser precisa, tem que ser delicada e rápida. Então, os dois é muito operador dependente, sim. E quanto ao que vocês me questionaram aqui da taxa de gemelar, isso eu já comentei no outro fórum. Eu acho que hoje taxa de gemelar depende dos médicos, né, doutora? Então, hoje os médicos têm mais essa preocupação de conduzir o número de bebezinhos. Então, eu acho que a gente até pode falar que é responsabilidade do médico ver como que está o endométrio dessa paciente, qual que é a evolução, se ela tem bom ou mau prognóstico. Então, a taxa de gemelaridade, eu acho que hoje é muito controlável, né, doutora? Me corrija se eu estiver errada. O questionamento que foi abordado é porque ela colocou como ponto negativo da ICSI. No caso,
aí que por si só a técnica não, teoricamente não geraria, né? Então, Essa parte acho que até vinha o de... CFM intervir nesse número de embriõezinhos para transferir. Realmente a gente tinha uma taxa de gemelar porque a gente queria engravidar a mulher. Não queria saber quantos filhos. Você quer filho? Top, pega aí que os filhos é seu. Mas não tinha essa preocupação se ela ia ter gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Acho que você acha até 6 gestações com 6 bebezinhos na FIV aí. E acho que depois disso os médicos vieram controlando. Isso que você falou super importante. A gente tem cada vez diminuído o número de embriões a serem transferidos, né? Porque agora uma gestação gemelar é quase uma iatrogenia, não é o nosso objetivo. A gente às vezes transfere mais de um, mas o objetivo é fazer um só. Então, agora com o aumento dos diagnósticos genéticos, se você tem um embrião euploide, a tendência é você fazer a single embryo transfer mesmo, um por vez. Mas o que eu acho que ele está perguntando, Guilherme, é porque ela falou que a técnica da ICSI pode aumentar a taxa de gemelar. Talvez, Guilherme, seja pelo fato da manipulação do embrião e fazer com que esse embrião na fase de blastocisto tenha a maior chance de se dividir e fazer uma gestação monozigótica. Um mesmo embrião virar 2, entendeu? Talvez pela manipulação da ICSI. Acho que tem a ver com isso. O que virou uma modinha um tempo era fazer hatching antes de transferir, que era fazer uma aberturinha na zona pelúcida antes de transferir a fresco. E aí a gente percebeu que pacientes jovens tinham uma maior tendência de realmente fazer esses gêmeos monozigóticos aí, e a gente passou a não fazer mais hatching em transferência embrionária fresco se não tiver zona pelúcida muito espessa. E a gente só manteve essa técnica para os embriões descongelados, que realmente a zona pelúcida ela fica mais enrijecida. Mas a fresco a gente realmente não faz mais, porque a gente reparou que se já antes de fazer hatching já tinha essa tendência, depois de fazer hatching a gente piorou as coisas. E, eu não sei, eu sinto que precisa ver isso estatisticamente, mas eu acho que a taxa de gemelar reduziu bastante. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver. Também tive dúvidas no final, pensei que fossem gêmeos por virem da mesma corte de ócitos. Vi, você quer reformular essa pergunta? Não entendi muito bem. Viviane? Oi, Cris, tá me ouvindo? Tô. Eu tinha entendido a pergunta dele errado. Eu não sei como explicar, porque agora ele já foi esclarecido. Mas eu só tinha entendido a pergunta dele errado e eu respondi outra coisa. Mas eu também tive a mesma dúvida que ele com relação à questão de gemelar. Procurei em vários artigos científicos. Realmente, atualmente, hoje, com single embryo transfer, tem diminuído bastante. Mas é bem isso que a doutora falou. Tem tanto a questão de aumentar a taxa de fertilização e você poder transferir mais de um, dependendo da idade da mulher, quanto a questão que é do hatching, né? De você conseguir, de repente, ocorrer gêmeos monozigóticos, né? Isso que a doutora falou. Sim. Mas eu respondi outra coisa, porque eu tinha entendido que ele tinha perguntado errado. Não, imagina, que isso. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Quer finalizar, Jô? Eu quero. Eu quero, quem falou? É Cíntia. Cíntia, pode falar, Cíntia. Seja bem-vinda ao nosso fórum novamente. Boa tarde, né, a todos, tudo bem? Boa tarde. Quero parabenizar, gostei bastante, me desculpar pela aula passada que eu não pude participar. Eu vou escutando e vou fazendo algumas anotações assim, até porque o meu foco é um pouco diferente do foco de vocês, né? Mas eu preciso sempre entender muito bem as coisas para exercer a função que eu exerço, né? Então, primeiro eu quero fazer uma colocação que a
a Viviane colocou, né? Então, nunca esquecer, por exemplo, que tanto a Anvisa, né, e o CFM sempre andam juntos, reportando, principalmente o CFM, a quantidade de embriões a serem transferidos de acordo com a idade da mulher, né? Então, eu acho que vocês em laboratório têm que estar sempre de olho nisso, né? São indicativos para vocês, para a gente não errar e não fazer muito bebê por aí em mulheres jovens, por exemplo, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Eu queria entender duas coisas que, para mim, não ficou muito claro e eu queria entender. Então, primeiro com a Joana, a ICSI, ela trata, a gente usa para infertilidade masculina, mais no caso da infertilidade masculina, mas assim, como é que é essa relação que vocês estão fazendo com as gerações futuras? Então, por exemplo, uma infertilidade masculina pode acometer esse filho de ICSI a vir a ter uma infertilidade masculina? É isso que vocês estão querendo colocar? Eu gostaria de entender um pouco sobre isso. A gente está falando aqui, nós não sabemos até que ponto que a Cris colocou muito bem, se é a técnica em si que pode favorecer essas alterações ou os pacientes que estão sendo submetidos a essa técnica. Então, a gente ainda não sabe se essas heranças epigenéticas que podem ser ocasionadas da técnica, ou como foi muito bem colocado pela Cris, ou se é do casal, que teoricamente, né, naturalmente seria um casal infértil e através das técnicas de reprodução assistida a gente possibilita eles terem filhos, né? Que a gente está manipulando as condições, que as modificações epigenéticas são aquelas que são promovidas pelo ambiente. Não necessariamente você vai causar uma mutação num gene, mas você mexe com os mecanismos que acionam ou silenciam esses genes. E a gente ainda não sabe até que ponto essas alterações, algumas delas promovem doença, são herdadas pela técnica ou pelos pais que tinham problemas de fertilidade. Então é algo que gera muita discussão e eu acho que a gente ainda vai seguir discutindo bastante. Entendi. Mas deu para entender, Cíntia? Deu mais ou menos. Porque na verdade, a seleção... Desculpa, a seleção é feita morfologicamente, a gente não consegue fazer seleção genética. E pressupondo que os pais sofrem de infertilidade, a gente transmite, mesmo se eles tivessem filhos por vias normais, sem interferência da ICSI ou da FIV, eles herdariam esses problemas, é isso que a gente está dizendo. Então, quando falam que o problema é da ICSI, não tem como afirmar, olha, o problema foi a ICSI. Sendo que os pais já têm algum problema identificado ou não. Por exemplo, a genesia de deferentes é um problema genético e a gente parte para uma punção cirúrgica para obter o espermatozoide e a taxa de sucesso ela é muito gratificante e a gente está criando herdeiros que naturalmente eles não teriam. Certo. Eu tenho mais uma pergunta, Cris. Eu vou pesquisar, porque eu vou atrás e eu quero saber como é que as coisas funcionam, porque eu preciso entender de tudo um pouco, né? Então, assim, uma novidade para mim que eu ainda não tinha ouvido falar, a Isa comentou sobre a microinjeção pronuclear. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso, só para eu ter um pré-entendimento? Isa? Posso falar? Cíntia, boa noite. Boa noite. A microinjeção pronuclear, ela, na verdade, pela forma que eu conheço e que eu já realizei, o que a gente faz? A gente pega um óvulo fecundado, já com 2 pronúcleos, mas ainda uma célula, e a gente introduz dentro desse pronúcleo um pedacinho de gene selecionado com proteína para que ele se ligue em determinado pedaço do gene que já é desse futuro embrião
E no caso, esse pedacinho que a gente coloca lá, ele tem a função ou de ativar alguma característica, ativar alguma proteína, ou inativar, né, um gene, que é o efeito knockout e knock-in. Ou então a gente pode superexpressar um gene, por exemplo, fazer com que aquele animal, aquele embrião que se torna um animal, ele produza, por exemplo, a mais determinada proteína. Isso é muito utilizado para a gente fazer testes, né, em animais. Porque, por exemplo, se eu quero testar um medicamento em um animal que tem problema com insulina, por exemplo, ao invés de eu ter que selecionar animais aleatoriamente, eu já faço animais que têm esse problema que eu desejo para que eu os trate. Isso também é muito interessante, porque a gente pode pôr isso um pouco na reprodução humana, assim, eticamente não, isso não é feito, óbvio, mas a gente pode pensar isso, por exemplo, na reprodução humana, para talvez um dia você determinar que tal embrião tenha um problema genético e você inativar aquele gene, por exemplo, né? Mas isso, assim, é um futuro muito distante e Ou não. juridicamente muito difícil, né? A gente vai estar fazendo realmente por exemplo, você pode escolher, sei lá, determinar características, né? Então, mas assim, agora o que é feito? A microinjeção pró-nuclear, ela é feita dentro, então, desse limite ético, que é feito em animais. A gente faz no laboratório em camundongos, pode ser feito em outros animais também. E então você pega o embriãozinho, o futuro embrião, porque ele é uma célula só, que acabou de ser fecundada. Né? Você consegue ver os dois pronúcleos e você injeta dentro de um deles, independente de qual é, né? A gente não precisa escolher, saber qual é o masculino, qual é o feminino. A gente injeta ali um pedacinho de DNA com a proteína que vai cortar exatamente aonde eu desejo para inserir aquele DNA que está sendo colocado, ou só para cortar e juntar o DNA original. Fazer uma deleção. Perfeito. Ficou claro? Perfeito, claro, com certeza. Eu ainda vou pesquisar para me inteirar melhor, mas assim, pelo menos eu consegui ter uma noção melhor. Muito obrigada. O Cíntia, tem uma série no Netflix, eu acho que ela é bem popular e bem simples, e é para deixar a gente muito de cabelo em pé, porque nos Estados Unidos as pessoas fazem isso pelo correio. Tem um professor louco e ele tem defendido que o CRISPR-Cas9 tem que ser acessível a qualquer ser humano, então ele vende CRISPR em Eppendorf, manda os pares de luva, manda os primers, tudo, te manda pelo correio, e você assiste gente querendo fazer cachorro fluorescente, umas coisas assim que no Brasil a gente fala que a Anvisa ela é tão preocupada em regulamentar a gente, e a gente fica, o FDA, e lá eles vendem CRISPR pelo correio. Acho que é seleção artificial, seleção natural, alguma coisa assim, seleção artificial. Assiste no Netflix, você vai entender tudo isso que a Isabela falou. Hoje, na veterinária aqui no Brasil, eles usam bastante terapia gênica. É o que faz o animal transgênico, né? E no Brasil ainda a gente realmente nos humanos tá bem longe. Pode falar, Vitor. Obrigada. Por nada. Só uma pergunta. Eu sei que foi falado há alguns minutos atrás sobre os problemas da fertilidade. Só para tirar uma dúvida assim, de curiosidade. Quando no caso feminino, quando alguma das trompas tem algum problema assim, de rompimento ou alguma coisa que interfere
na parte reprodutiva. Isso pode, às vezes, ser considerado algo bem grave? Você quer responder, doutora Fernanda? Vitor, sim, as tubas podem ter participação nos fatores femininos de infertilidade. As tubas, elas podem ter obstrução, e aí essa, na verdade, foi a primeira indicação da fertilização in vitro, era o fator tuboperitoneal, obstrução tubária, porque não era possível haver o encontro natural do óvulo do espermatozoide em vivo. E ela pode ter uma situação que a gente chama de hidrossalpinge, que é quando ela teve uma inflamação em algum momento, ela ficou com um ponto obstruído e ela começa a produzir líquido que fica coletado dentro da tuba, ela fica aumentada de volume, e esse líquido ele pode refluir para dentro do útero e ser prejudicial para a implantação do embrião. Então, às vezes, você vai fazer uma transferência embrionária, mas se a tuba está lá cheia de líquido, o endométrio pode estar bonito, o embrião pode estar bonito, mas se aquele líquido estiver refluindo para dentro do útero, ele pode agir de forma negativa, tanto pelo fator mecânico, como se estivesse lavando a cavidade uterina, como pela liberação de fatores inflamatórios que podem prejudicar a implantação. Então, as alterações tubárias podem sim impactar na tentativa de gestação natural e também nos resultados de fertilização in vitro, se não forem tratados antes. Certo, Vitor? Certo. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Ó, só mais uma pergunta aqui da Michelle, que senão a gente também vai exceder muito tempo. A Michelle, ela trouxe aqui que ela foi um caso, né, de fertilização in vitro e o médico perguntou para ela quantos embriões você quer transferir. E ela está perguntando se foi correto o médico perguntar para ela quantos embriões ela queria transferir, sendo que foram fertilizados, foram gerados 6 embriões, só 2 não vingaram e um outro paciente também não. Ficaram 3 embriões realmente viáveis, dos quais 2 foram transferidos e um congelado. Michelle, eu acho que isso vai muito do médico que está te assistindo. Cada médico tem, por isso que eu falo para vocês, vocês têm que criar essa religiosidade de vocês, do que vocês acreditam e do que vocês querem praticar no dia a dia, que vocês julgam ser o melhor para o paciente. Então, tem médico que cria como política, no máximo, transferir 2 embriões por paciente, ou praticar o single embryo transfer, transferir 1 para paciente. Tem médico que faz transferência cheia, ou seja, de acordo com o que o CFM permite, até 35,2, até 39,3, acima disso 4 embriões. Então, eu acho que vai muito do médico que está te assistindo, e algumas clínicas também têm uma política interna, né? Então, não está errado ele te perguntar, não sei se você, acho que você não fez aqui no Brasil, não lembro, acho que você fez em outro país, né? Não lembro muito bem a sua história, mas não tem nada de errado nisso. Eu mesma, como embriologista, eu sempre passo para o médico, assistente da paciente, e falo, olha, esse caso é assim, 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 esse tem bom prognóstico, esse tem mau prognóstico, toma que a bola é sua, a decisão é sua. E o médico que decide se vai transferir 1, se vai transferir 2, e também tem o desejo da paciente. Eu já vi muita paciente falar, olha, doutor, eu quero gêmeos, e tem 44 anos. Eu quero gêmeos, você me faz gêmeos e se vira. Né? A doutora Rio ali, porque é assim mesmo, né, doutora? As pacientes vêm já com o que elas querem, com a lista de desejo delas. Elas acham bonito ter gêmeos, né? Depois que nasce, arranca os cabelos. Então não Mas tá essa errado. Vanessa, a meu ver, a decisão tem que ser em conjunto do médico com o paciente, desde que você respeite os limites máximos de número de embriões a serem transferidos por faixa etária. Semana passada, eu transferi 3 embriões numa paciente de 42 anos, que só tinha 3 embriões, ela não tinha condição de fazer congelamento e ela não queria deixar nenhum para trás e ela quis transferir 3. Então, é muito para hoje em dia, não eram embriões biopsiados, tá? Ela não quis fazer a biópsia. Então, parece que é muito, mas eram 2 com qualidade melhor, um inferior, e a decisão foi em conjunto. Então, sempre a gente conversa com o paciente,
Pode ser que tenha vezes que eu sugira transferir 2 e o paciente queira só 1, ou ao contrário, a não ser que tenha um risco, por exemplo, uma paciente que eu acho que ela pode desenvolver um hiperestímulo tardio, e eu não quero de jeito nenhum que ela engravide de gêmeos, eu vou dizer para ela que ela vai transferir 1, entendeu? Ou uma paciente que teve um histórico anterior de uma gestação muito complicada, uma gestação única, que foi muito complicada, ela teve hipertensão grave durante a gestação, eu não vou recomendar que ela transfira 2, eu vou recomendar que ela transfira de 1 por 1. Então, se há um risco materno, você diminui o número de embriões. Mas se não há esse risco, você pode e deve decidir junto com a paciente quantos embriões transferir, respeitando o limite máximo. Ô, Cris e Fernanda, fazer uma pergunta para vocês, que uma das nossas ex-alunas colocou, a Ione, do estudo do epigenoma das pacientes. Eu sei que existem alguns exomas, né, que alguns geneticistas pedem, mas no caso da reprodução humana já está colocando o estudo epigenético dos pacientes, é somente o cariótipo, né? Não, o que a gente faz de rotina é o cariótipo, ou estudo de doenças monogênicas que você já tem diagnóstico familiar. Raramente tem paciente que vai querer fazer o estudo genético completo sem ter algum histórico antes, né? Até pelo valor, né? Que o exoma é um exame caríssimo, né? Acho que só faz fora. Uma vez a gente estava discutindo lá na Unifesp, em torno de $10.000. É caro. Então, eu tenho uma paciente que responder certinho para a aluna, eu falei, não, vamos consultar, né, a Cris, a doutora Fernanda, para estar colocando direitinho. Então, a gente ainda não usa, né, mais em paciente mesmo, e acho que casos, até onde eu sei, né, super específicos, né, o geneticista responsável pede. Exatamente. Normalmente é um pedido do geneticista. Então, é uma paciente que já vem com histórico de doença genética familiar e que passou pelo aconselhamento genético e ele acabou pedindo que faça. Mas de rotina, durante a avaliação, não. Cíntia, você levantou a mão, você tem mais alguma pergunta? Na verdade, eu estava aqui pensando com a transmissibilidade de doenças, né, nesses gametas. Então, assim, como é que está, vocês que recebem mais os estudos de fora e tal, como é que está com relação ao Covid propriamente dito, né, em relação a essa transmissibilidade? Vocês têm lido alguma coisa a respeito? Porque no último webinar da Anvisa, a Anvisa recomendou alguns cuidados com relação ao Covid agora, né? Mas, assim, lá de fora, tem vindo alguma coisa a respeito do Covid e os cuidados na reprodução humana ou a transmissibilidade, alguma coisa nesse sentido? Bom, Cíntia, a gente só escuta isso, a gente só estuda isso, ultimamente é só isso. Até foi por isso que a gente resolveu fazer esses fóruns, para a gente abstrair um pouquinho, que a gente fala que a gente vai conversar sobre reprodução que todo mundo ama, mas não falar um pouco de Covid. Foi a minha primeira aula, aliás. Na verdade, a reprodução ela retomou porque não teve nenhuma comprovação, não foi achado em nenhum estudo presença de vírus nos óvulos nos espermatozoides. Então, foi permitida a reabertura do serviço de reprodução assistida para os casos tempo-sensíveis, ou seja, para paciente que precisa preservar a fertilidade e o tempo está contra, em casos oncológicos, pacientes com idade avançada, enfim, ela tem que ter uma justificativa contra o tempo para que ela consiga fazer os tratamentos de reprodução, lembrando que vieram as recomendações da Anvisa e não proibições. Por que o pedido da cautela? Porque a gente achou, todos os estudos foram achados receptores ECA2, TPM-RSS, em tudo que é lugar. Foi achado nos ovários, foi achado na vagina, secreção vaginal, principalmente nos testículos, foram achados receptores ECA2 nos embriõezinhos, principalmente do terceiro dia para frente.
Então, se eles têm os receptores para o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, eles são potenciais alvos desse vírus. Por isso, a solicitação de cautela. Alguns estudos da China, eles ainda vieram mais prospectivamente, dizendo, olha, as pacientes elas estão comprometidas psicologicamente, isso afeta a infertilidade porque aumenta o estresse oxidativo, aumenta o ROS, que a gente chama de espécimes reativas oxidativas, que reduz a qualidade ocitária e a qualidade espermática, principalmente cautela com as pacientes que ficaram doentes, que foram sintomáticas, elas pedem para postergar a gestação por até 8 meses. Esses estudos têm demonstrado que elas foram submetidas a doses altas de medicações, de desinfetantes, e isso vai causar uma patogenicidade prolongada até 8 meses para frente. Mas tudo são publicações que a gente pode dizer que são relatos de casos, igual a transmissão vertical, hora uma fala que sim, outra hora que fala que não. Até outro dia a gente fez uma live com a doutora Fernanda para discutir um pouco isso, tanto que as grávidas foram retiradas do grupo de risco, né? Não estão mais dentro do grupo de risco, mas eles ainda pedem cautela, porque a gente tem os relatos de casos, mas nada comprovado. Pode, mas a gente ainda não sabe. E então, na verdade, foi liberado, não foi achado vírus, nem no óvulo e nem no espermatozoide. Mas a gente está tendo cautela por conta da gravidez, por conta prospectivamente. E você, na tua experiência, por exemplo, hoje um paciente ou uma paciente positivo para COVID, por algum outro motivo, solicitasse a criopreservação, você faria isso? É positivo Tanto que mais positivo é porque para a gente tem mais valor se ela tiver sintomático. O positivo ainda para a gente é uma nebulosa. Então a gente toma mais cuidado com os pacientes sintomáticos. Tem que ser IgM positivo e sintomático, né? Então a gente tem. Sim, mas se aparecesse um caso como esse, você faria criopreservação, ou do sêmen ou do ósseo nesse caso? A recomendação é postergar, a não ser que seja um caso que realmente não dê para postergar. Por exemplo, uma paciente vai começar a quimioterapia semana que vem. Exato, é isso que eu me refiro. Isso, aí a gente joga sempre a bomba para o médico e ele vai determinar se vai congelar ou não. E aí a gente deixa essa paciente por último, no que tange ao laboratório, porque a gente vai ter que desinfetar tudo e não vai poder atender uma paciente logo depois. Então a gente agenda essa paciente por último, mas a decisão é sempre do médico. Certo, doutora? Isso. Então, nesse caso, se a paciente testa positivo, mesmo que ela seja sintomática, a gente vai postergar o tratamento dela. O que a gente tem colocado de protocolo lá na clínica é que a gente faz vários questionários de sintomas ao longo do tratamento. No início, quando faz o trigger para maturação ocitária, no dia da coleta, no dia da transferência, ela tem que responder o questionário de sintomas. Se ela tiver algum sintoma positivo, ela tem que colher sorologia. Se ela tiver sorologia ou PCR positivo, o tratamento dela vai ser suspenso. Pensando numa paciente oncológica que vai começar a quimioterapia semana que vem, provavelmente a quimioterapia dela também vai ser cancelada se ela tiver com COVID. Ela não vai fazer quimioterapia estando doente, então vai ser postergado. Então, posterga, como vai a quimio postergada, posterga o tratamento também. E todos esses pacientes que estão fazendo o tratamento agora, na vigência da pandemia, eles também assinam um termo de responsabilidade que eles aceitam fazer mesmo em vigência da pandemia, enfim, que a gente faz uma corresponsabilidade do médico com o paciente. Perfeito, perfeito. Alguém me chamou que gostaria de comentar alguma coisa? Mas a doutora falou que eu ia falar. Eu quem? Letícia. Pode falar, Lê. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Que os médicos eles estão tentando postergar, se for possível. Quando não é possível, eu estou vendo os laboratórios. Não estou ouvindo. Mais alto, Lê.
Eu ia falar que quando é possível, os médicos estão postergando mesmo os tratamentos, e eu tô vendo nos laboratórios, principalmente de Andro, que é o caso do Lab, que eu trabalhava, o pessoal congelar, mas em container separado, e acompanhando se permanece positivo ou não, para fazer um congelamento de um material que não esteja contaminado. Mas aí esse container é o quê? IgM positivo e sintomático? Eu acho que sim, Cris. Pelo que eu posso ver com a Fê depois e te passar. Porque a Fê que tá fazendo os congelamentos. Eu não tô mais lá no lab, né? Ah, tá. Eu tive uma reunião com um grupo de andrologistas essa semana na quarta. Não dá para escutar, Joana. A gente fez uma reunião que eu faço parte de um grupo de andrologistas, né? E a gente estava discutindo justamente isso. Exatamente, dos Jo. separados. Algumas clínicas, elas estão usando tanque de COVID. Tem o COVID do sêmen, do ócito e dos embriões. Eles estão mantendo separado porque até segunda ordem a gente não sabe, né? Se pode haver essa transmissão pelo nitrogênio no tanque. Teve alguma criatura que levantou essa bandeira e, enfim, e aí agora que nem a gente falou, a gente na verdade não sabe de nada, então todo cuidado é pouco, né? Eu indicaria containers separados, sabe? Por de ócitos, de sêmen separados e, se for o caso, até pela questão do exame também, ou simplesmente por Covid. Não acredito que venha, de todos os estudos que nós já tivemos até hoje, das sorologias positivas, né, nós não vimos transmissibilidade no nitrogênio. Então, eu não acredito que vá haver uma transmissibilidade pelo nitrogênio do Covid. Mas eu acho que toda a prevenção é pouca, né? A gente tem que prevenir, então acho que até ter o cuidado de fazer separado, não colocar o ócito junto com o sêmen, separar o ócito de sêmen para Covid, de ócito, entendeu? Fazer essa separação, acho que isso seria mais interessante, mas uma cautela maior, entendeu? Cada um realmente adotando as suas condutas de uma forma mais preventiva mesmo. Bom, Cris, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta, rapidinho, posso? pode, quem é? Beatriz. Oi, Bia, pode falar. Então, eu queria saber, assim, meus pais são primos de primeiro grau. E aí, na época, não tinha muito acesso a essa exonema, né, que fala. E aí, acho que foi feita só a cariotipagem. Eu queria saber qual a conduta clínica hoje em dia, até mesmo para fazer uma ICSI ou uma FIV, que seja, se isso tem influência alguma, o que o médico pede no caso de serem primos de primeiro, segundo grau. Essa é para a doutora Fernanda. Quem foi que perguntou? Beatriz. É que minha câmera não tá funcionando, mas eu queria ligar. Eu tô falando com os quadradinhos aqui. Botem suas caras, quero ver. Beatriz, nesses casos, a gente normalmente pede um aconselhamento genético. E aí o casal passa com o médico geneticista e ele faz uma árvore genealógica e ele pesquisa vários históricos, várias doenças. É difícil você até pode fazer um exoma, mas é difícil ele dizer para o paciente fazer uma pesquisa de algum gene se não tiver histórico. Ele não consegue fazer uma pesquisa específica, então o cariótipo com certeza vai ser feito e ele vai fazer um histórico detalhado, minucioso dos antepassados, dos parentes, dos avós, dos primos, dos tios, em busca de alterações que possam estar se repetindo na família. Entendi. Então, nesse caso, você envia para um geneticista e não faz mais nada além disso, né? Sem esse retorno. Isso, eu espero o retorno do aconselhamento genético, da consulta de aconselhamento genético. Entendi. Muito obrigada. Da pouca experiência que eu tenho sobre isso, assim, de acompanhar alguns médicos, se eles são primos, mesmo que de primeiro grau, eu vejo que alguns médicos, se eles não têm histórico de aborto ou histórico de alguma doença monogênica na família, eles não pedem nada.
A não ser que eles tenham alguma justificativa para encaminhar para aconselhamento genético, ou se o casal tiver perturbado, falar, olha, a gente é primo, e aí a gente tem medo de ter um neném com defeito, né? Porque os nossos avós tinham esse hábito de falar, olha, não pode beijar seu primo, né? Senão vai dar ser neném com defeito. E aí, às vezes, eles ficam um pouco abalados com isso, e às vezes eles querem buscar. Mas pelo que eu vivencio, se o casal não tem realmente uma justificativa para ser encaminhado para aconselhamento genéticos, vai para FIV ou para vias normais naturalmente. A gente tem que sempre lembrar que um a cada 1000 embriões com aneuploidia vão implantar, né? A natureza é o maior fator aí de seletividade embrionária. O problema de correlações, de relações consanguíneas é a seletividade genética só, né? Eu acho que pela prática é mais ou menos isso. Então, não está errado também, há anos atrás, não terem feito nada. Eles têm filhos? Sou eu. Ah, é você? Então, sou eu, TG, eu, minha irmã. É a prova viva disso. Você não nasceu com defeitos? Não, nenhum. Eu acho, até agora tá tudo certo. Minha avó era bunda torta. Tudo ela falava, olha, não faz isso, vai nascer com a bunda torta. Olha, não faz isso, vai nascer com a bunda torta. Eu morria de medo de ter filho com uma bunda torta. Cris, a Beatriz nasceu maravilhosa, sem defeitos nenhum. É melhor ter, então, pais consanguíneos. Muito obrigada. Obrigada, gente, não vamos mais exceder, estamos com aí 1h30 de fórum. Estou cada vez mais contente com esses fóruns, realmente é um bate-papo muito gostoso, contraído. E obrigada, gente. O fórum foi um sucesso. Obrigada pela colaboração de todos vocês. E até a próxima sexta-feira, no mesmo horário, 6h30. Beijo, gente. Fiquem seguros. Boa noite.